E olha só, gente, a partir de uma denúncia do deputado estadual Mário Mota, o Tribunal de Contas da União pediu hoje informações sobre aquele contrato de concessão da ANTT, que é a Agência Nacional dos Transportes, com a Artérias Litoral Sul. O Tribunal de Contas da União quer saber o que está sendo feito para estabilizar as encostas e quer apurar as responsabilidades sobre aqueles deslizamentos de terra que aconteceram no Morro dos Cavalos há 4 meses e alguns dias. Foi lá no dia 13 de abril, se não me engano. Deslizamentos que deixaram a BR-101 interditada por mais de 50 horas. Deslizamentos que provocaram congestionamento de 30 quilômetros. A reportagem é da Susan Rodrigues. Vamos ver. Foram 6 dias de transtornos, mais de 50 horas de interdição total das pistas e um congestionamento de 30 quilômetros. Esse era o cenário na região do Morro dos Cavalos em abril deste ano. No dia 19, o deslizamento de rochas, além da abertura de crateras nos quilômetros 233 e 234, causaram o bloqueio da via para a limpeza. Equipes da Defesa Civil e da Polícia Rodoviária Federal precisaram distribuir água e alimentos para as milhares de pessoas que ficaram presas no trânsito. O mesmo já havia acontecido em dezembro de 2022, quando deslizamentos resultaram no fechamento da rodovia entre os quilômetros 236 e 228 por alguns dias. A situação do Morro dos Cavalos já é motivo de questionamentos desde 2013, quando 27 pontos foram analisados e classificados de acordo com o risco. 21 apontaram risco 0 e um dos pontos apontou nível 1, quando o local está em estágio inicial e sujeito à intervenção a longo prazo. Na época, justamente os locais que registraram problemas recentes foram definidos como risco 0 e 1. Após a apresentação do relatório de monitoração da Artérias, a ANTT excluiu mais de 37 milhões de reais dos recursos que seriam destinados para as obras de recuperação do Morro dos Cavalos. A avaliação desses pontos foi feita de forma visual e a Artérias classificou entre 0 e 1 o risco para esses pontos. A ANTT, portanto, tirou dos 42 milhões a mais que a Artérias teria se tivesse classificado esses pontos acima do nível 2, 3 e precisasse intervir neles, ela não pôde utilizar esse dinheiro. Portanto, acabou não fazendo medidas preventivas. Ainda no mês de abril, o gabinete do deputado estadual Mário Mota encaminhou uma denúncia ao Tribunal de Contas da União, apontando falhas na gestão e monitoramento de riscos da BR-101, no trecho do Morro dos Cavalos, administrado pela concessionária Artérias Litoral Sul. No último dia 13, o ministro Antônio Anastasia, relator do TCU, aceitou a denúncia e autorizou diligências à ANTT, solicitando informações sobre o contrato de concessão com a Artérias Litoral Sul. Entre os documentos requeridos estão notas técnicas e despachos que justifiquem o primeiro aditivo ao contrato de concessão, que resultou na inclusão das ações de estabilização das encostas dos 27 pontos da BR-101, entre os trechos 220 e 244. Os custos desse projeto e o valor da tarifa de pedágio, o atraso das obras previstas para o trecho, as justificativas apresentadas pela Artérias Litoral Sul, as penalidades e medidas aplicadas pela ANTT, a exclusão das ações de recuperação de 21 dos 27 pontos e a responsabilidade pelos deslizamentos de terra no Morro dos Cavalos. O ministro ainda exige que a ANTT apresente providências que estão sendo adotadas para o tratamento preventivo das contenções, evitando novas ocorrências. De acordo com o site do TCU, a ANTT foi notificada na última quinta-feira, dia 15. Em nota, a agência afirma que vai se manifestar sobre o assunto diretamente ao Tribunal de Contas da União e destaca que, desde o ocorrido, vem acompanhando e monitorando as ações da concessionária no trecho. Também em nota, a concessionária afirma que ainda não foi oficializada pelo TCU e que não tem conhecimento sobre o teor da denúncia. Conclui que segue à disposição das autoridades para esclarecimentos. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 60 mil veículos passam diariamente no trecho do Morro dos Cavalos, sendo um dos trajetos mais importantes do estado
para o setor de transportes. Por meio de nota, a FETRANSESC se manifestou a respeito da denúncia, reiterando que as recentes quedas de barreiras no Morro dos Cavalos e os bloqueios do trânsito revelam a fragilidade da malha viária catarinense e que isso traz questionamentos se um trabalho preventivo está sendo feito. Por fim, a federação lamenta o descaso com as rodovias no estado. Além do TCU, o gabinete do deputado encaminhou a denúncia ao Ministério Público de Santa Catarina e à Controladoria Geral da União, que aceitou a representação no mês de maio. Em resposta à reportagem da NDTV, a instituição informou que está com uma auditoria em andamento e, quando o trabalho for finalizado, será publicado um relatório. Agora, o Tribunal de Contas da União aguarda respostas da ANTT e da concessionária Artérias Litoral Sul.